Hoje vamos fazer um pão italiano que será feito pelo Clayton e tem uma série de detalhes que a gente vai precisar fazer e por causa do tempo que nós vamos usar. A descrição de todos os ingredientes que nós vamos fazer está na descrição do nosso vídeo, ok? Bom, como o Nivaldo já falou, nós vamos fazer um pão que a gente chama de pão italiano, mas é um pão rústico, né? Pão rústico tem o italiano, tem francês, tem espanhol, tem português, tem diversos, né? O que muda nos pães, porque nas receitas é trigo, sal, água e o fermento, né? São os tempos, a forma com que você manuseia o forno. Então muitas vezes farinha, tem farinhas especiais. Eu vou usar a farinha comum que você tem em casa, farinha nacional. Dessa vez eu não parti para uma farinha importada, né? Então essa receita de pão italiano, ela tem duas fases. Uma está aqui, que é água, farinha e metade do fermento que a gente vai usar. Farinha 500 gramas, 300 de água. Na segunda fase, que é amanhã, nós vamos usar 500 gramas de farinha, completando 1 kg, mais 300 ml de água e 25 de sal. E a outra metade do fermento, tá certo? Então nós vamos começar agora fazendo a primeira parte. Essa primeira parte do pão italiano a gente chama de esponja. Em inglês eles chamam de polish, e daí derivou do pessoal chamar de boliche, né? Polish. Bom, então eu vou começar com a água, com o fermento aqui, metade do fermento. Então nós vamos pesar o fermento e colocar na água. Você pode também misturar na farinha, mas eu gosto de já misturar direto na água, parece que dá uma mistura melhor. Você pode misturar com um fouet, com uma colher. Fouet é melhor esse pequeno aqui, porque a gente dá uma de liquidificador nele aqui, ó, tá? Então, a gente está preparado aqui o fermento, tá? A farinha é farinha comum, como eu falei, e a gente usa essa peneira aqui. Por que a gente usa essa peneira? O trigo não precisa peneirar, porque se você achar algum grãozinho duro no trigo, pode pegar e jogar fora, porque ele não está prestando. Ele nunca ele vai empelotar, se o trigo estiver bom. A gente passa nessa peneira aqui, que é para ele aerar um pouco, tá certo? Ele ficar soltinho. É essa a utilidade desse tipo de peneira aqui. Não é nada para separar grão. Se tiver algum grão, pode jogar fora, tá? Então, meio quilo de farinha, 5 gramas de fermento, porque o pacotinho vem com 10 gramas. Nós vamos misturar. Nessa mistura aqui, nós vamos simplesmente colocar os 300 ml de água, tá certo? Na próxima, vocês vão ver, a gente vai colocar a quantidade de água, tá aqui os 300, mas a gente vai colocando de pouco, porque pode ser que seja menos. Mas isso daqui só amanhã, porque essa massa vai ficar 4 horas aqui para o fermento começar a se alimentar. Depois das 4 horas nós vamos colocar na geladeira por 24 horas. Daí que nós vamos fazer a massa principal do pão, tá certo? Então o problema agora é a gente não é ficar amassando, textura, nada. É simplesmente dar a mistura certa para o fermento começar a se alimentar de água. Ele é seco, ele está com sede. E alimentar, como é um ser vivo, ele vai se alimentar do trigo, tá certo? Então, tá? Misturou um pouco, aí já chega a hora de colocar a mão na massa. Essa massa vai estar bastante grudenta, tem gente que não gosta de manusear a massa dessa forma, né? Mas ela não tem outra opção, não, tá? Depois lava a mão e tudo bem, tá certo? Lógico que eu lavei a mão antes também, né? Mas lava a mão da massa.
com uma massa meio firme. Então a função agora é simplesmente misturar mesmo os produtos, porque a gente vai deixar aí sossegadinho o fermento aí, para ele ficar se alimentando um pouco aí, tá certo? É isso aqui. Agora nós vamos tapar e esperar aqui temperatura ambiente, tá bastante calor hoje, né? Temperatura ambiente por 4 horas. Aí vai na geladeira. As 24 horas na geladeira é para ela fazer um crescimento do fermento, mas bem mais lento, tá certo? É melhor a geladeira, porque com receita assim, a geladeira aqui, estamos em São Paulo, aqui São Carlos, Rio Preto, que é bastante calor, qualquer coisa na geladeira, ela tem a mesma temperatura, tá certo? Então é diferente dessas 4 horas aqui, que cada lugar tem uma temperatura diferente. Vamos fechar o bowl e aguardar 4 horas, tá certo? Esta é a farinha que o Cleito acabou de preparar. Ela só contém farinha, fermento e água. Daqui 4 horas a gente vai ver o resultado que deu isso daqui para dar sequência no nosso pão italiano. Passaram-se 4 horas. Assim ficou a massa que nós deixamos. Ficou bem macia, né? O fermento ativou bastante e essa não é massa, é esponja, né? Mas feita também com metade da farinha, 500 gramas de farinha, água e fermento só. O sal só vai na outra, tá certo? Vamos colocar agora 24 horas na geladeira. Então já saiu da geladeira, já está na nossa mesa e assim vamos dar continuidade ao nosso pão italiano. Começamos a esponja que está aqui, com a inteira da geladeira, ó, suadinho aqui. Nós esperamos 4 horas fora da geladeira e 24 horas dentro da geladeira. Está aqui nossa esponja, o cheiro característico da fermentação, né? E agora nós vamos fazer então a segunda parte da massa, né? Então nós vamos pegar o bol aqui da própria batedeira e vamos colocar. Primeira coisa, fazer aquele método que eu fiz, que é de misturar. Pulo do gato, água gelada, bem gelada, os 5 gramas de fermento e nós vamos fazer o liquidificador aqui com o nosso mini fluido, tá certo? Eu faço assim, você pode misturar na farinha também, não tem problema nenhum, né? Mas eu prefiro fazer assim porque parece que ela incorpora melhor na massa, tá? Nós vamos também colocar a massa dentro da peneira, já expliquei ontem, não é questão de ter pelota de trigo, isso daí o trigo hoje em dia, por pior que seja, ele tem boa qualidade, mas é para oxigenar a farinha. Então vamos colocar o restante das 500 gramas de farinha, ontem nós usamos 500, fazendo 1 quilo, né? Então vamos lá. Muito bem. Isso daqui não é nada não, viu? Não é nenhuma substância milagrosa não. É o restinho de farinha que ficou aqui em cima, tá? Senão vocês vão pensar que eu estou escondendo alguma coisa. Não estou. Esse pão aqui é o pão rústico, é um pão saudável, tá certo? É um pão natural. Então nós vamos agora colocar o fermento, 5 gramas de fermento que sobrou de ontem, certo? E nós vamos
incorporar a farinha. Por que eu pus pouca água aqui? Como eu falei ontem para vocês, dependendo da marca da farinha, da temperatura da cidade, nós estamos em São Paulo, está fazendo bastante calor, mas pode ser em Rio Preto, que é mais calor ainda, pode ser em alguma cidade da Serra, que é mais fresquinho, né? Então, dependendo, vai mais ou menos água. Ó, no fim, eu vou acabar colocando toda a água aqui e vamos misturar, tá certo? Agora nós vamos incorporar o sal também. O sal, na realidade, ele tem duas finalidades na massa. A primeira, lógico, é deixar o pão salgado. Mas a outra finalidade do sal, o que nós vamos buscar? Nós vamos buscar a massa perfeita, né? E a massa perfeita é quando a fermentação e mais a sova que a gente dá, tudo isso daí, ela solta o glúten, e o glúten vai fazer uma trama interna na massa, certo? Ela vai fazer uma rede de fixação. Então, a hora que a gente conseguir isso daí com perfeição, a gente chegou no estado ideal da massa. Como que a gente sabe? É transformando a massa naquele... quando ela fica em estado de véu. Quando a gente puxa a massa e ela afina. É lógico que aqui só misturei. Agora nós vamos levar para ela dar umas batidas na máquina. Está aqui preparada a batedeira, né? Com esse batedor, que é para massa pesada. Nós vamos preparar ela e bater na velocidade 2 aqui, ó. Pouquinho só para ela misturar. Pouco só, vocês vão ver. Isso daqui eu não estou ainda considerando que eu estou batendo massa, tá? Tá, vou desligar. Abaixar aqui e agora nós vamos incorporar a nossa esponja. Tá certo? Olha só como ela ficou a textura dela, ó. Tá certo? Então estão aqui a massa que eu fiz agora e mais a massa que eu fiz agora e mais a esponja, nós vamos agora integrar na batedeira. Velocidade 2. Olha, essa é a velocidade que na receita tem, que é baixa velocidade, e o fabricante também da batedeira. Então isso daí que a gente tem que ficar ligado, o que fala a receita e o que fala também o fabricante da farinha, o fabricante da batedeira. Na receita se fala para bater a massa 10 minutos, mas o fabricante da batedeira fala para bater no máximo 4 minutos. Não assim que ela não vai suportar, ela vai suportar, se ela suportou até agora, ela vai suportar bater essa massa pesada desse jeito. Mas o fabricante garante que em 4 minutos ela chegou naquele estado ideal da massa. Então, como assim? Tudo pode ser com a massa também, pode acontecer. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai marcar os 4 minutos, que já passaram 1 minuto, nós vamos marcar os 4 minutos e daí a gente vai ver como que está a textura dela fazendo o teste do véu. Bom, já está chegando o fim dos 4 minutos, nós vamos então desligar ela e dar uma olhada como que está. Ela já está diferente a massa, né? Então, como que é o estado de véu? É puxar e ver se ela fica transparente. Quando ela está quebradiça assim, não chegou no estado de véu, tá certo? Então, nós vamos bater mais essa massa.
Na realidade, então, ficou batendo por 10 minutos, como disse a receita original mesmo. E você começa a perceber que a massa ela desloca do batedor e o próprio batedor começa a fazer já desenhos em cima da massa. Isso significa que então já está no estado legal. Então o que nós vamos fazer? Ela bateu até agora, agora nós vamos dar uma surra nela, colocando em alta velocidade. Quem disse que tinha aí no balança? Balança. Então, olha, vamos tirar daqui. E ver que ela ficou bastante elástica, né? Então, como eu falei, o sal, que tem a função também de salgar, ela ajuda a dar essa estrutura que o glúten vai dar na massa, tá certo? Nós só enfarinhamos a pedra aqui e nós vamos colocar a massa em cima da farinha. Certo? E nós vamos dividir essa massa. Na realidade, o certo seria a gente dividir em 250 gramas. Mas eu vou dividir em 4 porque a minha assadeira ela cabe, tem as calhas dividido para 4 pães. Então nós vamos dividir em 4. Quanto que tem essa massa? Tem 1,593. Então, seria aproximadamente 400 gramas, certo? 440. Esse é um pouco menor. Esse é um pouco menor, então a gente enrola um pouquinho daqui e um pouquinho daqui. Ainda ficou menos, esse daqui ficou certo, esse daqui ficou certo, 410, esse daqui 407, então a gente tira um daqui de cada um. E deu certo. Agora, nós vamos modelar em bolotas. Vamos cobrir com pano e nós vamos guardar 1 hora. Ok, bom, passou 1 hora e agora então nós vamos, a gente nota que ele já cresceu um pouco, nós vamos aqui enfarinhar um pouquinho aqui e vamos modelar delicadamente o pão, certo? Então a gente vai modelar para que eu vou formar baguetes, tá, de pão italiano. A gente vai pôr aqui de forma, por isso que eu dividi a massa em 4, porque eu só tenho aquelas 4 calhas para pão, né? Então aqui a gente faz assim, esse guardanapo está enfarinhado, certo?
Pondo aqui, né, nós vamos borrifar água. Uma boa borrifada de água. Tá? Vamos cobrir aqui. Esperar agora por 3 horas. Passadas as 3 horas, nós vamos pré-aquecer o forno. O forno vai estar a 230 graus. Agora, o importante, pão italiano precisa de muita umidade. Então nós vamos colocar aqui uma caneca grande aqui de água fervendo e pré-aquecer ele a 230, tá certo? Então, enquanto ele vai pré-aquecendo, para chegar nos 230, nós vamos lá preparar o pão na assadeira. Resultado dessas 3 horas que ficou aqui em crescimento. Deu nisso daqui, certo? Lógico que ele gruda um pouco aqui por conta da água que a gente espirrou nele, né? Vou tentar colocar aqui. Agora nós já transferimos do guardanapo para cá, nós enfarinhamos e damos corte profundo na massa, tá? Vamos enfarinhar aqui, cortes profundos, tá certo? Então, esse pão italiano vai ter formato de filão assim, tá certo? Agora a gente aguarda o forno pré-aquecer a 230, enquanto isso ele dá uma reformuladinha, porque ele é uma massa muito macia, a hora que a gente coloca aqui ele dá até uma murchadinha, né? Enquanto isso ele dá uma crescidinha e a gente volta no forno. No forno também ele cresce. Como nós podemos ver, o forno já foi pré-aquecido a 230 graus, com a água dentro que foi colocado, e agora a gente vai entrar com os pães aqui dentro. Os filões prontos, né? Vamos então colocar no forno, sempre abrindo com cuidado, porque o vapor é perigoso, hein? Ele sai um monte de vapor. Colocado aí e também vamos formar mais vapor, mais água nos pães. Ok. Cleito, quanto tempo ele vai ficar aí? Olha, eu coloquei 30 minutos aqui, mas o tempo é aproximadamente uns 25 minutos. Então, a partir dos 23 minutos, aí a gente vai acompanhando a cor do pão que a gente mais gosta, mais queimadinho, mais clarinho, daí a gente acompanha. Bom, 8 minutos se passaram, então eu vou vir aqui, temperatura 230, eu vou dar uma diminuída para 220, ok? Continua assando. Bom, faltando 5 minutos aí para o tempo, nós vamos dar uma virada, porque todo forno tem esse problema de assa sempre de um lado mais que o outro. Olha, esse pão está mais branco que o outro. A gente vira, não tem problema nenhum, põe aqui, põe para ligar, e eu vou até fazer o seguinte, nós vamos aumentar um pouco o tempo aqui, ó. Por mais 5 minutos aqui, ok? E vai para então um tempo total 35, para a gente deixar bem tostadinho a casca, porque senão, se a gente não deixar bem tostadinha a casca, ela murcha no outro dia. Então, para aguentar bem a crocância da casca, a gente deixa ela bem tostadinha. Deu tempo, né? Já tocou o alarme aí. Abrir com cuidado por causa do vapor.
assim. O resultado, né? Poderia, que nem eu falei, ter feito redondo. Redondo a gente poderia ter colocado no baneton. E agora a gente põe em cima aqui dessa esteirinha, dessa grelha aqui, dessa tela. E a gente deixa um pouco, porque ainda ele continua assando por dentro aí, né? Então a gente dá um tempo. Cleito, mas o perfume desse pão está uma delícia. Não, o perfume você nota que inclusive é de realmente italiano, né? Pão italiano, é um pão diferenciado mesmo. Bem, o pão ficou pronto depois de todo esse tempo, mas é um pão todo especial. Agora chegou o melhor momento deste pão, ou seja, vamos degustá-lo em família. Bem, agora, como eu disse, vamos fazer a degustação do pão em família. Aqui a avó Didi, a Cris, o Cleito, executor da tarefa e do pão, e Carmen. Vamos lá, então? Atenção para a crocância do pão. Maravilhoso. Todo mundo comendo, degustando. Vamos ver o sabor, como é que ficou. Vamos ver a opinião dos sabores aí. Se está bom. O pão foi aprovado ou não? Muito bom. Muito aprovado. Muito bom. Uma delícia. Perfeito, muito bom.